Bom dia, meninas do cafezinho da tarde, como estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu venho aqui fazer esse pequeno estudo para vocês. Esse é o nosso primeiro estudo desse mês. Hoje, esse mês nós vamos estar estudando Lídia. E eu tive uma gripe, crise de garganta, ainda estou me recuperando, minha voz ainda está um pouco frágil. Mas eu desejo poder compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi sobre escravidão, que é o nosso tópico de imersão aqui no nosso estudo. Lembrando que a gente já terminou os estudos sobre espinhos, né? Então, o nosso estudo de espinhos ele foi concluído, graças a Deus. Então, a gente só vai ter esse mês, vão ser menos estudos. A gente vai ter o estudo do tópico de imersão, a gente vai ter o estudo sobre o estudo histórico, né, dos tempos. A gente vai estar estudando sobre história da igreja. E a gente vai ter o estudo sobre o questionário histórico. Só que como eu já abordei Lídia, esse estudo do Mulheres Como Eu, quando eu falei de mulheres proeminentes, eu vou ver se eu encontro algum material mais para poder abranger, né, falar um pouco mais sobre a vida dela, ver se eu encontro mais alguma coisa. Se eu não encontrar, eu vou fazer uma revisão sobre o que eu ensinei anteriormente. Então, você vai estar ali recapitulando, tá bom? Então, vamos lá. Karina, me explica um pouco sobre escravidão nos tempos bíblicos. Então, uma coisa a se lembrar é que o que é um escravo, né? O primeiro conceito de escravidão. Escravo, gente, é uma pessoa que ela tem a falta de autonomia pessoal, social e cujo trabalho diário e energia são investidos em prol do bem-estar do seu ou sua senhora. Então, um escravo ele não tem direito de dizer, de fazer nada. Ele é totalmente uma propriedade de quem o possui. Então, essa é a primeira coisa sobre escravidão, né? O conceito. Depois, os escravos eram comumente originados de guerra. Então, você vê que o próprio Israel, né? Muitas vezes ele ficou cativo, foi levado cativo, foi levado para Babilônia, sabe ali na história, né? De Judá e Israel, que eles foram ao Egito. Então, assim, eles mesmos foram escravos. Então, a cultura de escravidão estava bem encravada no povo de Israel. E os escravos, eles poderiam se originar de problemas financeiros também. Então, se a pessoa tinha um débito com alguém, ela não podia pagar esse débito, ela poderia vender sua família ou ser feita de escravo para pagar aquele débito. Karina, e como era que era a questão da escravidão? Então, Deus nunca quis, né, nunca estabeleceu a escravidão, mas ele permitiu que Israel aceitasse pessoas pagando dívidas através da escravidão por 6 anos. E daí teria o ano jubileu, onde essa pessoa ficaria livre. Os escravos, eles eram uma propriedade que poderia ser herdada, comprada ou vendida. Então, quando uma pessoa morria, ela tinha escravos, aqueles escravos passariam para os seus filhos. Ou até você vê outros, em alguns casos na Bíblia, quando escravos são dados de presente, né? Então, assim, eles são totalmente uma propriedade. Apenas a morte poderia libertar um escravo de um mestre mau. Então, quando a pessoa tinha a má sorte, vamos colocar assim, de ter um mestre que não o tratava com respeito, né, com integridade, então assim, não tinha outra opção, a pessoa tinha que viver aquilo e a pessoa dormia. Eu até coloquei assim, que o mal-estar, você tá cansado fisicamente, sua fadiga, não fazia nada para mudar a sua situação. No outro dia tinha que fazer tudo de novo, seja qual fosse o trabalho que você fizesse. Então assim, a morte era a única opção, né? Porque você poderia fugir, mas aí você estaria contra a lei, né? Você estaria ali, um fugitivo da lei, caso isso acontecesse. Então, assim, o escravo, ele dependia totalmente do seu senhor para tudo.
Os israelitas, como eu falei, só poderiam manter outros israelitas escravos por dívidas por 6 anos. Os escravos eram convidados a participar da Páscoa, dia de sábado e outras ações religiosas. Então, quando a pessoa, por exemplo, tinha um dia de sábado, creio eu, pelo que eu li, que o escravo, ele também descansava naquele dia de sábado, que era permitido, era todas as pessoas, ninguém podia trabalhar no dia de sábado. Assim também como as situações religiosas, né, como viagens e esse tipo de coisa, os escravos iam juntos, eles participavam. Eles estavam ali na ceia da Páscoa, então eles faziam realmente parte dali da rotina do lar. As epístolas, elas convidam a uma mudança de relacionamento entre escravos e mestres. Gente, isso é bem interessante. Quando Jesus veio, ele não quebrou, vamos colocar assim, a forma que as pessoas viviam no sentido de sociedade. Ele não falou contra a sociedade... agora fugiu o nome da minha cabeça, deixa eu pensar. Patriarcal. Ele não falou contra a escravidão. O que é que ele falou? Ele falou que os escravos agora, eles deveriam ser, e mestres deveriam ser irmãos nele, né? Nas epístolas a gente aprende, quando a gente teve aquele caso do escravo que fugiu, né? Em Filemon, Paulo, ele pede que o seu senhor o aceite, né? Como irmão em Cristo. Então, ele poderia sim continuar sendo escravo, não precisaria ser solto, só que ele agora seria irmão em Cristo dele. Então, ele deveria ser tratado dessa forma. E da mesma forma, é falado que os escravos, eles devem trabalhar com respeito ao seu senhor e não apenas como se alguém estivesse olhando eles, né? Então, não trabalhar como só trabalhar bem se alguém estiver olhando. Os verdadeiros líderes são como servos. Então, a gente tem aquele versículo de 1 Coríntios, eu vou até ler para vocês. 1 Coríntios 9, eu vou estar usando aqui a minha Bíblia da mulher. 1 Coríntios 9, versículo 19. Diz o seguinte. Ele diz: a circuncisão em si não é nada. Então não vai ser na coisa errada. 1 Coríntios 9, 19. Perdão, vamos lá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, o verdadeiro líder, né, ele vai se fazer de servo, de escravo, para que ele possa ganhar outras pessoas. Então, ele vai estar trabalhando ali o seu máximo. Karina, o que é esse se fazer de escravo? É você fazer que as pessoas pisem em você? Não, não é nada disso que ele está falando. Esse fazer de escravo é você realmente fazer o que o texto está dizendo aqui. É você usar o seu trabalho diário, sua energia em prol do bem-estar do outro. Então, não é a primeira parte, né? De você ter falta de autonomia e tudo. É a questão realmente do uso dos seus recursos, do seu tempo, da sua energia em prol do outro. E o que é que a Bíblia em si fala sobre pecado? A ilustração desse mês, eu coloquei, não foi nem de Lídia, foi da questão da escravidão do pecado, né? Representando uma mulher escrava do pecado. Todas nós, mulheres, nós éramos assim. Todas nós fomos escravas do pecado. A Bíblia nos descreve como escravas, que nós fomos escravas do pecado. E a única forma de termos liberdade dessa escravidão é através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, a Bíblia fala que nós fomos comprados, assim como os escravos, né, para serem libertos, eles eram comprados por um preço, eles valiam um preço, nós fomos compradas por um preço. Eu vou ler para vocês Gálatas 5:1, aqui em cima a gente vê, eu coloquei em destaque. Fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos livres, gente. Nós não estamos mais, nós não temos que pecar. Quando você se sente tentado a pecar, seja de qual for o pecado, né? Mentira, ira,
adultério, gente, qualquer pecado, né? Roubo, furto, não, seja qual for o pecado que você sinta tentado a pecar, pensar mal de alguém, você não é obrigado a pecar. Você tem a consciência de que Jesus te comprou por um preço muito alto e que a partir desse momento, né, você está livre. A partir do momento que ele te comprou, você está livre, você não tem que pecar. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos e nós tentamos não pecar mais, mas essa escravidão que nós vivíamos, essa falta de autonomia, nós não temos mais. Então, que nós possamos viver uma vida onde nós possamos usar agora as nossas energias em prol do reino de Deus e não para pecar. Então, assim, vamos celebrar, né? Vamos celebrar que essa pessoa que era escrava do pecado não existe mais. A partir do momento que você confessa, que você pede a Jesus, o Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo é como se fosse um superpoder de um super-herói, que você só vai usar se você permitir, se você deixar o Espírito Santo usar. Então, eu convido você nesse momento a meditar sobre isso e a celebrar essa semana, né, esse mês. Com Lídia, a gente vai estar celebrando a nossa liberdade. Nós não somos mais escravas do pecado. Nós somos livres. Então, que nós possamos estar agradecendo a Deus e celebrando nesse mês que nós vamos estar estudando sobre a vida de Lídia, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.